Tenho tanta pergunta pra ti, Vila. Tô até me sentindo inteligente aqui. Você acredita... O que você acha desses questionamentos a respeito da tal da facada aí? Você acha que eu acho que teve o atentado Tem gente que fala que isso nunca aconteceu. E o PT agora, inclusive, vocaliza isso através até de um filme que eu não assisti, que eles lançaram, dizendo tal, que aquilo lá não ocorreu, que ele supostamente já teria uma doença intestinal e aí aproveitaram, tal. Olha, eu acho que não. Eu acho que o Adélio Bispo ajudou muito, porque aí tem toda aquela explicação. Durante 3 semanas as televisões só falaram do Bolsonaro tal, e ele só tinha participado de um debate em que ele foi muito mal, que ele levou até uma colinha escrita na mão. Quando a Marina perguntou, ele foi ler a colinha, a Marina estava de pé, ele de pé, e tinha um fotógrafo aqui que pegou. Eu digo, e ele tem a mania da colinha, porque quando ele foi debater comigo em 2017, ele levou uma colinha também. Começamos lá, parará. Aí teve uma hora que eu vi um papelzinho. Pena que a gente muda muito de celular, igual de computador, e nem sempre leva na memória. Eu peguei discretamente o celular e fotografei a colinha. Tinha uma colinha bem pequenininha, inclusive com um apelido que ele queria dar pra mim. Ele é tão idiota, né? É tão idiota, ele queria me chamar de Apolinho. Só que em São Paulo e no Brasil, ninguém sabe o que é Apolinho. No Rio, as pessoas sabem que o Apolinho é um cronista esportivo, muito conhecido, e que foi técnico até do Flamengo, em 95, tal, na época. O que significa esse apelido? E o Apolinho era assim, o cara era cronista esportivo, quer ser técnico e fracassou como técnico. Então que eu só sabia falar de política, mas se eu fosse fazer política seria um desastre. Esse era o paralelo que ele ia fazer. E aí eu até lembrei a ele, primeiro, que ninguém sabia que era o Apolinho, segundo, não foi tão mal o Apolinho no Flamengo, porque eu gosto de futebol, eu sou santista, nós estamos vivendo um momento difícil agora, e estava errado, quer dizer, até o apelido estava ruim, mas ele veio no avião, tudo marcando as colinhas, ele não sabia de nada. Então no debate, no primeiro, foi na Bandeirantes, se não me engano, foi um desastre. Aí houve episódio do dia 6 de setembro. E ele se retira dos debates. E aí, claro, aí no segundo turno ele poderia até ir, né? Acabou não indo, né? E isso usam. E agora, mas também, por outro lado, os outros candidatos, tinha candidatos que você não pode, o João Amoedo, o Álvaro Dias, a própria Marina, o Geraldo Alckmin, só para lembrar alguns, eram candidatos, evidentemente, que estavam em outro... pulou o Haddad. Não, tinha o Haddad. Não, o Haddad que foi pro segundo turno com ele. O Haddad, tivemos alguns problemas também. Eu sei. Quando ele foi prefeito, né? Ele me processou tal, porque eu olhava a agenda de trabalho dele, ele não trabalhava mesmo, ele não gosta muito de trabalho, cada um é de um jeito, tem gente que não gosta de trabalhar, né? É uma cidade tranquila, uma cidade pequena, São Paulo não tem problemas sociais, é quase que uma Genebra e tal, e aí ele ficava irritado com as coisas, e aí com a minha cobrança e tal, mas isso mas eu tô excetuando, pegando aqueles candidatos que muitas vezes o eleitor que foi pro Bolsonaro poderia ter votado, sim, como Álvaro Dias, Amoedo, Marina, Alckmin, mais alguns aí que eu tenho esquecido, então você tinha possibilidades. Por que esses que poderiam votar nesses candidatos acabou votando no Bolsonaro? Como é que o Bolsonaro se construiu? Tem coisas que até no campo da sociologia política é difícil você tentar responder. Porque chamar o Bolsonaro de mito, um homem que não tem uma linguagem corporal, que não tem discurso, não é aquele orador, porque Mussolini, você pode falar tudo, né? Mas o Mussolini, que nunca teve uma formação escolar, era um militante da prática política, um militante primeiro socialista, depois fundou o Partido Nacional Fascista depois da guerra, mas ele tinha muitas leituras da história antiga, clássica, conhecia a literatura socialista, escrevia bem e era um bom orador, muito bom orador. O Hitler, com todas aquelas coisas, também não tinha ensino universitário, tal, tinha sua visão de civilização, de cultura, de música, de arquitetura, das coisas que ele gostava, e era considerado também um bom orador, né? Escrevia também, basta, né? Tem muita coisa que ele escreveu, além do livro que é sempre citado. O Bolsonaro não tem nada, ele não escreve Twitter, O Bolsonaro... Você acha que tem alguém que escreve o Twitter do Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro, que é um sujeito que era para antigamente estar no Charcot, né? Que era o que a gente falava antigamente, ou no Pinel, porque ele, coitado, tem seríssimos problemas emocionais. A gente vê, né? Seríssimos problemas. Então, ele acho que todos eles têm. A família tem uma questão, a genética ali não ajudou. Com aquele pai. Agora você imagina, ele não consegue falar, não consegue escrever. Aquele cabelo tingido muitas vezes de acaju, que ele tinge, com os políticos de Brasília tem 2 cores que eles tingem. O negro graúna, que é aquele preto, e o cara tá com bigode branco. Você não entende como o bigode é branco, o cabelo é preto.
Freire. Isso é um estilo, Vila. Não critica o estilo dos políticos. E o acaju, conforme vai tomando, ele vai lavando a cabeça, vai ficando de 3 cores. Aqui acaju, aqui semi-acaju, aqui degradê. Aí, então, é ridículo. Não, e o jeito dele, a postura, ele é patético. Ele não encanta as massas, porque se você for pegar os políticos fascistas desse sentido clássico, os caras encantam as massas, são grandes oradores, têm grandes sacadas. Ou do populismo, ele não é populista também no sentido da América Latina. Os líderes populistas é o Juan Domingo Perón. Imagina o Bolsonaro na Praça de Maio, como o Perón fazia um grande discurso na Praça de Maio, com aquelas massas, com a juventude peronista, com a CGT. Ele não consegue. Acabou de fazer um aqui nos protestos. Você imagina, ele falou aqui 17, aqui ele falou acho que 17 minutos, eu contei, e em Brasília acho que ele falou 17. 7 mais 17 dá 24 minutos. Foi o máximo que ele conseguiu falar na vida em dois eventos. Ele não médico falou que se ele chega a 20 minutos de fala, ele tem um derrame. Ele tem um derrame, mas ele tem problemas. Agora, você fala, que país é esse, que nós, ora, fomos a 7ª economia, a 8ª, a 9ª, a 10ª do mundo, que tem isso agora? Todos, quer dizer, no fim, todo mundo é responsável por isso, né? A elite política, a elite rastaquera, né? Que se diz que não pensa o Brasil, as classes médias são várias frações, eu acho que todo mundo que não votou nele, porque a gente acaba sendo culpado, porque o país passou, e aí teve o azar da Covid-19, para complicar ainda mais, Sim. E aí temos essa tragédia, mas acho que todos nós acabamos sendo, nesse sentido, responsáveis por isso.